o efeito econômico da crise hídrica é o assunto da nossa entrevista nessa terça-feira. A gente tem o prazer de receber a Júlia Ximenes, assessora econômica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Júlia, tudo bem? Tudo bem. Júlia, o custo de vida do paulistano ficou 6% mais caro no ano passado e a estiagem prejudicou os pastos. Esse é um processo que, consequentemente, comprometeu a engorda dos animais. O preço da carne bovina, no ano passado, cresceu, saltou 22%. Essa estiagem, ela pode agravar o custo dos alimentos? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, quando a gente avalia a série histórica de preços, desde o primeiro trimestre do ano, a gente já tem alguma pressão ocasionada por conta dessa escassez hídrica. Ela não atingia diretamente as carnes, mas ela já atingia os produtos in natura, e aí eu estou falando de verduras, de legumes e algumas frutas também. E aí, o que é que se pode projetar em relação ao preço dos hortifrutis, de verduras, legumes e por aí vai, ao longo desse ano? É bastante provável que os preços continuem em trajetória de alta, justamente por conta dessa escassez de água. O que acontece é que a escassez de água ela reduz a produtividade das lavouras e também reduz a qualidade dos produtos. Então, o que chega na mercadoria, na gôndola para o consumidor, é um produto provavelmente de qualidade inferior e em quantidade menor. Então, quando a gente tem uma menor oferta, naturalmente o preço tende a subir. A cadeia produtiva ela é toda muito interligada. Indústria, comércio, serviços, agricultura e por aí vai. Esse cenário da crise hídrica pode levar a uma projeção do PIB para baixo, mais do que já está previsto? É provável que sim, porque a grande maioria do setor produtivo usa de forma intensiva esse componente, esse recurso natural, que é a água. Então, a gente começa a falar de custos mais elevados e não só custos oriundos de um reajuste no combustível, mas de custos realmente produtivos de um insumo que é usado de forma intensiva em toda a cadeia produtiva. Ou seja, a redução de que o nível de o risco de uma redução mais acentuada do nível de atividade existe. Existe, infelizmente existe e é o que a gente já tem observado agora, por exemplo, com a carne e o volume de oferta que chega no mercado interno. E a inflação neste ano? Que cenários é possível traçar? O primeiro trimestre do ano, sazonalmente, costuma ser de alta nos preços dos alimentos por conta do clima mais adverso. Como a gente tem uma escassez hídrica que se arrasta por um longo período e provavelmente nesse primeiro trimestre a gente não deve recompor o volume dos reservatórios, é muito provável que a gente tenha alta de alimentos pelo menos até o final do primeiro semestre do ano, porque também sofre um agravamento aí por conta do inverno, da entre-safra, de uma série de produtos, inclusive a própria carne. Mas o IPCA, por exemplo, já existe uma projeção para este ano, né? Já existe uma projeção de mercado de fechamento do IPCA para 7%, que é um resultado um pouco preocupante, porque ele ultrapassaria o teto máximo da meta de inflação estipulada pelo Banco Central. Então, realmente é um cenário de bastante atenção e cautela, e se essa projeção realmente se confirmar, acho que as autoridades monetárias vão ter aí um problema bastante complicado para resolver. Ô, Júlia, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, assumiu recentemente, disse que esses ajustes que ele está fazendo nesse primeiro momento não são o que ele chamou de pacote de maldades, que isso é parte de um processo de necessidade de ajustes da economia brasileira. No entanto, existe uma outra preocupação, que é o agravamento da crise hídrica levar a uma escassez de energia. Que cenários têm sido trabalhados nesse sentido? Quando a gente avalia o comportamento dos preços, a gente tem essa pressão muito forte no grupo dos alimentos, mas o segundo maior gasto e a segunda maior alta que nós observamos ao longo de 2014 foi justamente o preço da energia elétrica, que está no grupo de habitação, costuma ser entre a primeira e a segunda maior despesa das famílias. Isso se deve pelo simples fato de que há um aumento de demanda, especialmente nessa época de verão. Os reservatórios de água e principalmente as hidrelétricas não estão funcionando com sua capacidade plena, então foi necessário o uso de energia térmica. A geração da energia térmica ela é muito mais cara, então isso vai se refletir em aumento de preço, que é o que já aconteceu agora em janeiro e provavelmente é o que deve continuar acontecendo até que a situação se estabilize. Em síntese, o que você está nos dizendo, com alguns eufemismos, é que o cenário é de cautela.
De bastante cautela, o setor produtivo vai sentir bastante o aumento de custos. Isso deve chegar no bolso do consumidor, porque também tem um limite para absorver esse aumento de custos. Então, sim, é um cenário de bastante cautela. Legal. A gente conversou com a Júlia Ximenes, da Federação do Comércio de São Paulo. Queria agradecer você pela presença aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço.